Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos aqui, né, para um papo muito especial. Hoje nós vamos falar da Bruxa Invernal. Isso mesmo. Mas, Marcos, nós já não falamos da Bruxa Invernal? Sim, nós falamos da Bruxa Invernal, falamos, mas vamos falar de novo. E hoje, para falar dela aqui, estamos com ele, Alex Bandeira, bibliotecário do Fantástico. E, é claro, Chico, mutante literário. Por favor, galera, se apresentem. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Alexandre Bandeira, sou o book Instagram lá do Bandeira Books. Falo de fantasia, ficção científica, quadrinhos e metal. Fala galera, vocês já me conhecem aí de participar com o Marcos. Eu sou o Chico, do Mutante Literário, falo de ficção científica e fantasia nas suas várias formas. E só fazendo adendo, hoje eu estou feliz porque finalmente estou gravando com o Alex. Acho que é meu perfil favorito de tipo, tudo que Você esse maluco também, digo mesmo, posta, querido. tudo que ele posta, eu falo, caralho, isso parece legal pra caramba. Então, assim, eu muito feliz de estar hoje. O Marcos é meu grande amigo, mas o Alex é um perfil que eu admiro muito, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, Também, digo mesmo, Chicão. Eu também falo cara, que você também é eu sei foda pra como você, caralho. eu sei como você se sente. Eu comecei a conversar com o Alex, a gente levou um ano para conseguir gravar. Pois é, eu interajo com ele porque tudo que esse cara posta é bonito. Tipo, eu acho que ele tem um senso de estética da fantasia e da ficção científica que foi a minha origem dentro do gênero. Assim, umas capas que dialogam muito comigo. E muito do que ele posta, tipo, eu vejo, caraca, eu queria muito ler isso, sabe? Isso que ele tá Uhum. postando parece muito interessante. Então, assim, eu tenho muita admiração pelas paradas que ele publica e eu acho que dialoga bastante com o que eu tendo a gostar. E finalmente agora eu tô podendo conversar com ele, porque eu sempre reagi muito às paradas que ele fala. E assim, eu sempre, cara, eu preciso ver algo legal de livro, eu digito no meu, vou lá Bandeira no boa. perfil dele. É uma terapia maneira, sabe? Dá uma relaxada Uhum. boa. Eu também, E, pô, Chico, eu digo mesmo pra você, cara, até pelo seu canal, cara. Seu canal, pô, maravilhoso. Eu e o meu pai, inclusive, vimos a primeira reportagem que você fez lá com o Mike Murcock. ah, Pô, pô, que, obrigado, pô, Aquilo ali obrigado. cara, foi, cara, a aquilo gente ali é você fã. tirou o A coelho da gente, pô, cartola, cara. eu vi meu pai assim, ó, caindo na lágrima, porque ele começou, cara. Ele começou a ler o Mike Murcock durante a década de 80 e não tinha livros para cá, vindo para cá. Então ele pegou muita coisa dele. Pô, quando ele viu aquilo ali, eu falei, pô, pai, o cara é Vai tá bom. Ele falou, pô, chegando, tá ele falou, chegando. pô, esse cara, pô, bom. Fora que a Aê, minha Obrigado, Chico. filha velho. também. E fora que a minha Promoveu o filha também momento adora, Hallmark adora as Channel, fotos Chico. Dos meus dos cachorros. filhos aí. Os É, cachorros. pô, cara, ela aqui vai, pô, pai, pega um Nossa, desse. Eu falei, não, fico calma que eu vou feliz. usar. Fico Não, feliz, fico feliz. o Chico, quando a gente fala o Chico, o que você tá fazendo, Chico? Tô trabalhando, aí ele posta uma foto dele sentado na rede com o cachorro, lendo no Kindle. Eu falei, E o caramba, cachorro, trabalho o duro. cachorro deitado em cima do livro, assim, eu falei, Ô, tá bem. ô, Chico, você acredita, cara, que o nosso bibliotecário do Fantástico tem apenas 200 livros? Não, tá de sacanagem. Reza a Não, lenda, reza a Reza a lenda. não. lenda, Tem reza a 200 lenda. livros, há quantos anos que estão esses 200 livros aí aumentando? Não é Cara, possível, velho. sempre quando eu falo isso, a minha esposa começa a rir, cara. Mas, assim, Não, tá, velho, que não. dentro Não, eu do tenho muita inveja da sua biblioteca, ah, de tudo que você possa. Não, e eu queria saber em que sebos que você vai, porque você encontra umas paradas, bicho, que. Ou os sebos daqui de Vitória são fraquíssimos, porque, bicho, Então, é uma luta, velho. é o que eu tava falando com ele antes de começar. Pessoal, aprendam aí. Não sei se. Aí eu deixo pro Alexandre dar o endereço. tem, cara, tem muito, Aparentemente, tem muito aqui. o Brasil tem uma certa. É um local de convergência para turistas que vêm para cá com livros de bolso, deixam nos Sim, hotéis e acabam o deixando. pessoal da equipe, em vez de jogar fora, vai e vende no sebo. E o Alex tem raridades, assim, que ele já teve algumas ofertas. Teve aquele lá, né, daquele que é irlandês, né, Alex, que teve Sim, uma sim. oferta boa e tal, né, cara? É É, uma coisa bizarra, é uma o convergência de locais de fundo, viagem. no fundo, Marcão, é que, a bem da verdade, que muitas pessoas ainda têm um preconceito do sebo, né, no lugar, por achar que é um lugar onde você vai Uhum. encontrar livro velho, livro rasgado, livro sujo. Sim, Tem você vai também. encontrar esses livros também, mas você vai encontrar as raridades que você tem, cara, que você vai encontrar aquela capa original que você não viu, que você Uhum. acha legal, entendeu? Você vai encontrar aquela tradução diferente, mas de uma maneira bem explicativa, bem empolgante para você poder ler. Então, o sebo é para mim um lugar incrível
eu consigo aqui bastante Eu lugares. concordo. Mas eu vou te falar, eu acho que depois a gente pode falar mais disso quando a gente for falar do livro, que eu acho que brasileiro, e aqui não era necessariamente a pauta, mas interessante você estar falando, que assim, eu acho que dentro do público de leitores, principalmente do público nerd, existe um fetiche pelo livro hibernizado, capa dura, lá, 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 lá. E isso, assim, eu entendo que há uma beleza naquilo, mas isso não é leitura. Isso é legal, não tô falando que é ruim. Se você gosta, procura. Legal, mano. Eu tenho alguns que são assim também. Mas também há uma beleza e há um valor em procurar esse outro tipo de material que é mais acessível por questão financeira, né? Porque, né, então, Muito mais, muito e, mais. é todo um tipo de trabalho de arte, de capa diferente, porque a gente gosta muito. E aí, quando você vê as editoras trazendo de volta, muitas elas trazem num esquema meio gourmetizado, justamente para o preço ficar lá em cima. Então, assim, pô, lembrando que muitos dos livros que a gente é apaixonado foram publicados originalmente como livro de bolso baratinho. Não eram, tipo, os Michael Moorcock da vida, não eram os livros capa dura, edição de luxo, custando 200 Não, contos, tá ligado? era pastite de bolso, né? Exatamente. Muito Então, fino, é Então, uma coisa muito importante. fina. É. ó, e aí, Alexandre, você pode dar a localização secreta ou o pessoal tem que pesquisar? Cara, centro do Rio aqui de Niterói tem, acho que tem uns 5 ou 6 sebos aqui que você pode encontrar bastante aqui na Avenida Aí, Páscoa. pessoal, ele não vai dar Tem... especificamente, 5 ou 6 sebos, se virem, né? Cara, é só você chegar no centro do Rio e perguntar, cara, onde é que tem um sebo? Ninguém vai dizer, ó, tem ali. Acabou. Então, Aí o principal que eu vou é o da Avenida Passos, aqui, onde tem o comércio do Saara, que é um comércio de lojas. Ali tem 2 lojas ali ótimas ali na mesma calçada, que eu consigo bastante coisa importada, quadrinhos, bem legal. E a rapaziada bom, lá é gente fina, tem um atendimento legal. bom, pessoal, agora vamos lá, vamos falar do Bruxa Invernal, certo? Bruxa Invernal, ele foi escrito pela Elaine Cunningham e o David Gross, certo? Ele foi publicado originalmente pela Paizo, né, em 2010 e está disponível no Brasil pela editora New Order desde 2023, certo? Algumas coisas interessantes sobre esse livro. Ele começou a ser escrito pela Elaine Cunningham, né? Só que ela teve um problema de família e pediram para o David Gross assumir. Né? O David Gross tem diversos livros, e ela também em diversos mundos de fantasia, né? Mas ele tem bastante também em Pathfinder. Se eu não me engano, ele tem 4 ou 5, né? Assim, gente, por incrível que pareça, entre as obras dos dois, essa que eles tiveram que trabalhar juntos é a que eu mais gosto, né? Nesse livro nós também temos a introdução, né, da Karen Kunz, que ela é a introdução dela é uma carta de amor a Pathfinder, ela conta como ela descobriu o mundo de Golarion, ela já teve aqui no canal, né, ela é um amor de pessoa, e é claro, né, que a gente não pode deixar de falar que esse livro, né, foi traduzido pela Joyce Dantas, a maior tradutora de Pathfinder do Brasil. Brasil. É, isso É isso mesmo. aí, a maior. É a Então, top, é a top. bom, pessoal, eu vou pedir pro Alex e pro Chico, né, darem assim as primeiras impressões que eles tiveram do livro e aí a gente vai mais a fundo. Ô, meu querido, posso começar então? Vamos lá. Cara, Bruxa Invernal, ela é a típica aventura de fantasia fluida que a gente gosta de ler. Né? Quem gosta de fantasia quer ler um livro desse tipo. Né? Você tem toda a mística em volta do mundo, né, de Pathfinder, né? Nós temos boas batalhas, temos ótimos personagens, tem a jornada da heroína, né, em cima dela, e me surpreendeu bastante por ser algo tão simples, tão fácil de você ler e tem um impacto tão grande para quem lê literatura fantástica. Gosto muito desse livro e recomendo. Chico? Bom, eu particularmente, eu acho que esse livro aqui, ele faz uma das coisas que eu mais gosto dentro da fantasia e da ficção científica, que é, primeiro, ele é muito acessível. Eu acho que se você procura uma aventura, diversão, diálogos interessantes, personagens,
esse livro tem isso muito, então ele não é um livro cabeçudo a ponto de te deixar confuso, mas ao mesmo tempo ele lida com questões muito bacanas e bonitas de nós como seres humanos, de forma interessante também. Então, assim, eu acho que você gosta de RPG de mesa? Tem coisa pra você aqui. Você gosta de videogame, de fantasia e tal? Tem coisa pra você aqui. Você gosta de personagens maneiros, interessantes, bem desenvolvidos? Tem coisa pra você aqui. Então, eu acho que é, é nesses livros que eu costumo encontrar o que eu gosto na fantasia e na ficção científica, que é algo não pretensioso, mas que entrega muita coisa para gostos variados. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Até já falei em off, vou falar novamente. Eu tenho que agradecer ao Marcos, porque se não fosse por ele, eu não teria lido esse livro. Não, não era um livro que estava no meu radar. Eu não sou um cara que já jogou Pathfinder, nem nada do gênero. Então, se não fosse, eu não teria indicado. E olha, me surpreendi bastante. Assim, quero muito mais ler desse universo agora. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, nesse livro, né, a gente conhece, a gente é introduzido à Terra dos Leis Enormes, que é como se fosse as terras nórdicas, vikings, né, germânicas, tem toda essa pegada e o folclore, é claro, né? Nós temos a Elasif, uma guerreira Ulfena, né? O Declan, um cartógrafo que é ex-mago, e é claro, um companheiro animal, porque sempre precisa ter um companheiro animal bonitinho, o Asa Prateada, certo? No começo, ela já. Eu falo que esse livro ele é bem Indiana Só um Jones. parênteses, nessa tradução é Asa Celeste, nessa tradução daqui. Perdão, a Asa Celeste. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Obrigado. Então, e nós começamos na vila de Gralha Branca, já uma tempestade de gelo, criaturas mitológicas atacando, uma menina tentando fazer o parto da mãe, enquanto a vila é defendida, e nós conhecemos a Elasif, e temos o nascimento da irmã dela, a Liv. E é aí que começa. E eu acho, cara, que já começa, os caras já começam com o pé na porta, sabe? E vamos embora. Alex? Começa todo. É aquilo, né, cara? Já começa com cantando na batalha, né? A menina tentando fazer o parto, né, da mãe, aquele desespero, e ela ouvindo os uivos, né, dos lobos, sabendo que algo está chegando, aquela movimentação da vila, dos lanceiros, tentando fazer o cerco, a muralha de escudos, né? E aquele vento, você sente, né? Essa descrição é muito ótima, porque a autora consegue descrever bem a tempestade, né, batendo no rosto dela, o gelo que ela sente, que ela queima, mas ao mesmo tempo ela está na adrenalina porque ela não sabe se ela ajuda a mãe dela ou se ajuda o pessoal, porque ela também quer entrar na parede de escudos, quer segurar a lança do cerco, e aquela movimentação, ela vê os amigos passando, né, pedindo, não, não, vai para lá, não, você vai para cá, não, segura o cerco, não, volta. Então, assim, você fica uma loucura nessa introdução. É Exatamente. sensacional, cara. Você fica realmente no meio e você, poxa, você lê, você sabe assim, que você pede para ela ajudar a mãe. Ah, não, não, você vai lá, ajuda o pessoal e você fica nessa adrenalina, cara, nessa introdução. É maravilhoso. Chico? Eu acho assim que a Elaine aqui ela mostra o seu talento por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é um belo jeito de você começar um livro de aventura já com adrenalina para te prender mesmo. E segundo, isso aqui é uma aula de desenvolver e mostrar pra gente o mundo sem falar. Porque, se eu não me engano, você só vai ter dois momentos do livro que se passam no vilarejo de Galha Branca, né? 2 ou 3, é pouca coisa. Mas nesse primeiro você já sabe basicamente tudo que você precisa saber sobre a cultura deles, sobre como eles se organizam, do que eles gostam, do que eles não gostam. Lógico, depois ao longo do livro tem uns a mais. Mas enquanto está acontecendo a ação, ela vai descrevendo de forma casual, olha, esse vilarejo tem tal tradição, eles costumam fazer tal coisa, eles valorizam tal coisa, eles não gostam dessas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que você começa o livro já engajado na aventura e na ação e na porrada, você termina esse primeiro momento, que é relativamente curto, já entendendo esse povo é assim, sabe? E pro resto da narrativa não muda, sabe? Então, eu acho que para mim já começou de uma forma que o caralho, que escrita foda, assim, mandou bem. Muito bem. E, bom, nós descobrimos, né, que quando a irmã dela nasce, tem uma condição especial que ela tem que esconder
do resto do povoado, porque é uma questão de folclórica, de preconceito, porque a gente tem aquela coisa do bárbaro sobre magia, né? Porque para bárbaro a única magia boa é a que vem dos deuses, olha lá, né? Nesse conceito desta vila, né? E o que vocês acharam nessa parte, gente? Porque assim, as criaturas que aparecem, nós temos, né, pô, temos gigantes, temos trolls, mas temos os lobos do gelo, que esses são lobos do gelo mais germânicos, porque eles falam, eles trocam de forma, né? Mas para mim, quando eu vi a cabana da Baba Yaga andando, eu falei, eita, esse livro é para mim, Alexandre. Eu ia falar justamente isso, cara. Essa cabana da Baba Yaga acho que é a parte mais, como é que eu diria? Ela é a parte mais sombria, né? Você vê que ela fica procurando o choro da criança, né? Ela fica assim, procurando algo e o pessoal tentando derrubar ela e não consegue. É incrível. Fora que você falando dos lobos também, que que eu gostei bastante, né? Essa, esse, é, é, esse terror, né, que eles têm quando eles uivam, né? Que eles jogam o barco gelado deles e sente aquele peso, né? Aquela. Ah! Então, eu gostei demais, cara. Eu gostei demais dessa parte. E obviamente, né, tem a parte visceral, né? Quando a menina vai encontrando os corpos, à medida que ela tenta levar a irmãzinha dela depois que nasce, né, para tentar vender, tem todo esse empecilho para poder segurar e tentar cuidar, né, da irmãzinha. Eu acho Gostei que muito. ela. Não, eu achei que é muito legal que. Eu acho que seria muito fácil para algum outro autor, um autor ou autora menos habilidoso, tipo, se perder entre tanta criatura, porque é muita criatura e eu acho que seria muito fácil aquilo virar uma zona e tipo não fazer tanto sentido. Só que Elaine, ela escreve de uma forma, aquele primeiro momento, que quando vão surgindo coisas, porque no início fala de lobo, e eu achei, é lobo então, vai ter uma alcateia de lobos gigantes e vão atacar. E aí começa a aparecer outra criatura, e outra criatura, e o caralho, tipo, a gente tinha, nesse primeiro momento, tinha lobo, goblin, troll, Baba Yaga. Então, assim, tinha muita criatura. E seria muito fácil aquilo virar uma bagunça, uma salada de fruta toda perturbada. Mas não, ela fez uso das ferramentas muito bem. E eu acho que, tipo, é legal quando sai um pouco do óbvio. Porque nesse tipo de narrativa, acho que é fácil ter orc, troll, goblin. Principalmente quando tá com o pezinho no RPG de mesa e tal. Mas ela fez uso de outras criaturas de uma forma que, para quem tá mais inserido no mundo de fantasia, é comum, mas para quem não tá, não é, sabe? Tipo, o lobisomem, o lobo grande, assim, é um padrão. É igual você falou, Marcos, pô, esses aqui falam, esses se transformam, e a forma como eles depois são mostrados vivendo numa sociedade é diferente. Essa representação da Baba Yaga é muito culturalmente correta, né, dentro do que a Baba Yaga originalmente é, porque graças a John Wick, Baba Yaga mudou um pouco, assim, né, nossa compreensão dela, né? Então, essa, gente, essa Baba Yaga, não essa Baba Yaga. Exato. Então, assim, acho que fez um uso de criaturas diferentes de uma forma muito legal, assim, me impressionou. Muito bem. É engraçado que essa parte da Baba Yaga, ela tem origens ciganas, tem origens bem remotos, ou algo bem mais antigo, bem sinistro, e aí ela coloca no meio da área fantástica de uma maneira bem interessante. Muito legal, cara. Bem legal, Bom, pessoal, então, né, nós temos um certo salto de tempo, mudamos e vamos para a cidade de Korsova, que é a cidade dos magos, né? Mas eu quero dizer, a cidade dos magos é uma cidade comercialmente mágica, né? Nela nós conhecemos o Declan, né? Que ele é um cartógrafo, aprendiz de cartógrafo. Ele já foi um estudante de magia, mas teve um acidente na família, o que é algo que é bem construído, né, para o personagem, para dar uma profundidade, né? E ele encontra um antigo colega que está estudando necromancia, que traz algo antigo que ele trabalhou, que está intrigado com algo que ele fez, que é uma habilidade que nem ele entende como ele tem, né? E nós somos introduzidos a forma como o Declan entra. Ele podia ser um cara muito chato, mas eu consegui, sabe, me identificar com ele e eu estava querendo saber mais sobre como ele agiria, porque ele tem esse conflito dele, né? O que você achou, Alexandre?
Eu concordo também. O Declan, não vou dizer que ele é o meu personagem preferido, porque no início realmente eu não estava levando muita fé nele, né? Uhum. E à medida que ele vai tendo as suas ações, tá, né? Então deu para ter uma certa simpatia, mas é típico, cara. Ele tem como é que se diz, um estereótipo bem interessante do personagem quando um cara vai criar um, 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 um típico dele para RPG, né? Então Aham. ficou foi bem legal. Ele é um personagem que, à medida que vai avançando, é um personagem igual a da menina. Com o tempo Dela ele vai Sif, né? Sim. crescendo, ele vai tendo seu papel principal Uhum. na história. Legal, foi legal. Chico. Então, eu tô bem alinhado com isso que o Alex falou, que assim, Uhum. eu acho. E eu acho que isso é legal que você tem um personagem que você não necessariamente vai concordar com ele 100%, nem achar ele muito foda da hora. O próprio Uhum. Declan, eu confesso que eu comecei o livro mais ansioso pelas partes da Ella Sif do que das partes dele. E Uhum. conforme a narrativa foi desenvolvendo, principalmente a partir do momento da perseguição mais pra frente, que eu comecei a achar o Declan mais interessante, assim. Aí eu falei, tipo, legal, assim, porque é interessante o conflito dele com a magia e eu acho legal pensando, por exemplo, que se baseia num mundo de RPG de mesa, porque tá dentro realmente, como o Alex falou, dentro de um personagem que as pessoas fariam, sabe? Que há um conflito interno entre ele. E ele, eu não achei ele necessariamente. Não é que eu achei ele desinteressante, mas eu não achei ele, porra, muito legal. Mas é legal você ter um personagem assim que ao longo da narrativa ele desenvolve, porque Uhum. ele, com certeza, nem ele nem ela terminam o livro da mesma forma que começaram. E pro final do livro eu gostava bastante dos dois. Então, assim, acho que é bacana você ter essa sensação de. Porque, por exemplo, o Declan não gostava tanto dele, mas eu gostava do lugar onde ele estava. Eu achava Uhum. legal, por exemplo, o Asa Celeste era um personagem interessante. O mundo, eu achei que, por exemplo, essa cidade de magia, eu achei ela legal. Eu achei, pô, queria Uhum. conhecer mais aquele Também lugar. Então, gostei. assim, É. então isso é bacana. Beleza. Não era um momento desagradável de ler, porque embora a Declan ainda não era um personagem que eu gostava, ele estava inserido num contexto que eu achava interessante, que eu queria conhecer mais. Quando mostra, por exemplo, a cunhada e a sobrinha dele, pô, eu falei que eu quero saber disso, que foda essa porra. Então há todo um contexto ao redor do personagem que eu achei muito bom. Uhum. E, por exemplo, gente, o Declan, ele entra nessa aventura à procura do mestre dele e de uma moça que trabalhava na casa, porque eles foram é, sequestrados através de magia. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque normalmente você fala, apareceu um brilho, uma porta de teleporte. Não. Eles foram sequestrados por bruxas do gelo. A forma como eles são sequestrados, eu achei genial, porque são esses pequenos detalhes que conquistam a gente. O que você achou, Alexandre? Eu achei incrível, cara. É o típico modo de você trazer isso para a história de uma maneira bem mais empolgante, né? Uhum. E claro, né? As Bruxas de Gelo, para mim, é Cara. uma das. Pô, na verdade, toda essa mística que envolve o inverno, né? Eu sempre trago isso, principalmente Uhum. nas minhas postagens que eu tenho lá, como o inverno pode se tornar mágico e maléfico de uma maneira muito bela e muito sagaz, né? Então, Uhum. foi bem interessante, foi muito legal. Chico, o que você Bem achou? legal. Não, isso que você falou depois, mais pra frente, quando a gente falar da cidade, né, do trono, Tá né, bom. Trono é, Branco. ali do trono branco, aí entra muito o que você falou, que como algo tipo que pode ser tão bonito, tão mágico, de uma forma que atrai, pode ter também essa forma meio maléfica, meio, eu achei muito muito criativo isso. E é igual o Marcos falou, tipo, seria muito pensar um portal, sequestro, então uma coisa muito mais É. óbvia. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse, mas eu não acharia tão interessante quanto o que me foi oferecido. Porque, Uhum. igual, tipo, essa questão de ficar os resquícios de água, impactar o clima, sabe? Essa é uma forma de deixar, tipo, dicas, porque você, por uma parte significativa do início, você não sabe o que aconteceu, sabe? Você tá. E a narrativa vai aos poucos te mostrando. E aqueles pequenos elementos iniciais começam a fazer mais sentido depois. No início, eles são migalhas que te deixam, pô, que porra é essa? E mais pra frente, caralho, faz sentido dentro daquilo que tá sendo contado. Então,
eu acho que é uma forma muito legal de usar elementos mágicos que normalmente são usados de outra forma, sabe? Porque a magia de gelo, dependendo do setup de fantasia, vai ser muito direta, sabe? Aquele uso de tipo, mais pra uns raios, não raio, mas tipo, um poder de gelo, sabe? Pra congelar. É que nem Avatar. O Avatar, dominador de água fazendo gelo. Isso, isso é uma coisa que eu espero, sabe? Mas foi diferente. Muito bem. Fica bem, inclusive, bem. Eu não sei se aí vem das regras do jogo, né? De Pathfinder, né? Acho que quem joga, quem deve ficar mais familiarizado aí tem esse tipo de jogo. Então, normalmente só fala que tem o tipo de magia, mas a questão de como você vai colocar ela fisicamente, esteticamente, fica entre o jogador e o personagem, e no caso agora o escritor. Gente, uma coisa muito legal na cidade de Korsova é que ela tem, vamos lá, algumas criaturas nativas. Ela tem os dragonetes, que são dragões fadas, e os diabretes, criaturas de ordem do caos. E uma vez por dia eles vão pro céu com aquela nuvem de estorninhos e começam a se pegar. O que eu achei muito legal, mas uma coisa que eu fiquei pensando é, porra, diabrete e dragonete são tamanho de gato. Certo? Eles estão se pegando, se rasgando. Quando vocês estão se matando, legal, você deve precisar de um guarda-chuva bem legal, né? Se eu não me engano, cara, isso me lembrou muito o Ravenloft, cara. Sim. Já jogaram. Pô, sim, cara, sim. A forma, né, como você falou, é uma briga de gatos, de gato e rato, né, que um come o outro lá e tal, devora. E a descrição, né, deles, né, ficou muito interessante, né? Bom, então, pessoal, aí depois do Declan, nós temos a Elasif volta, né? E, bom, ela já volta. Eu gosto dela porque ela tem uma quebra de estereótipo em muitos níveis. Porque a gente está vendo que ela tá fazendo alguma coisa um pouco mais insidiosa, ela tá fazendo algo para conduzir o Declan, né? Então, ali eu gosto porque a Elaine e o David, basicamente eles meio que brincaram com a jornada do herói, porque a personagem tá colocando o Declan na jornada do herói, né, na história, produzindo o que ele precisa, conduzindo ele, né? Eu achei isso muito legal e também eu queria falar com vocês, porque tem uma parte, que é a parte que eu mais gosto, que ela contrata um mago para fazer um feitiço, né? Aí mas fala as primeiras palavras. Eu já escutei esse feitiço antes. Se você estiver me enganando, eu te pego. E no final tem um puta de um plot twist que você fala: nossa, Elasif, meu Deus. Alexandre? Para mim, a Elasif e o Declan são os parceiros improváveis, né, dentro da história, né, cara? Seria bem interessante marcar isso, porque eles traçam caminhos que, no fundo, né, se convergem, né, se encontram. Então, como eu volto a falar novamente, tudo bem que é um livro baseado no mundo de RPG, e isso você encontra isso muito num RPG de mesa, né? Os personagens que você faz contraditoriamente e o mestre tenta juntar aquilo ali e se encontram. E eu acho que justamente nesses dois caminhos que o Declan e a Elastic fazem, torna tudo muito mais interessante, muito mais dinâmico. Eu gostei bastante, né? Assim, é a parte que converge bem legal na história. Chico? Não, eu até... Eu gosto porque, igual o Marcos falou, ela subverte os gêneros, né? Certas expectativas. E eu acho que, mesmo nessa subversão, eu acho que a Elaine é mais criativa, porque eu acho que seria muito fácil pegar a protagonista feminina e, em vez de fazer dela uma maga, fazer ela uma guerreira bruta e tal. Mas ela Sif, e aí até consultaria vocês dois, porque eu fiquei na dúvida sobre qual classe ela seria, porque ela se fala muito sobre a astúcia dela, sobre ela ser muito, tipo, ela não me parece força bruta, ela parece mais inteligente. Então eu não diria, por exemplo, que ela é uma bárbara, embora ela seja de uma tribo viking, assim, que seria associado com isso. Aí eu fiquei na dúvida de se ela seria mais para ladino ou para guerreiro, não sei qual ela seria, um dos dois. Eu acho que ela é uma mistura de
de Não, uma violência com uma esperteza, né? Porque ela entende que ela é pequena, sabe? então, ô Chico, é porque assim, como ela mesma fala, ela é pequena, menor, ela teve que desenvolver, ela joga sujo, e as formas como ela joga sujo, gente, é genial. É, aquela Mas, parte do mato no cabelo, acho maravilhoso. Pô, mas é muito a maneiro. questão, em termos de jogo, Chico, é o seguinte, ela é uma bárbara, certo? Que, É, quando Bárbara, foi fazer a ficha, Você vai aumentar o atributo dela. jogou, já É, que não tinha força, jogou em inteligência, entendeu? Porque aumenta o é o que atributo ela de é. inteligência. Por isso que eu falo, Exatamente. ela é insidiosa o livro inteiro, gente. Você É. fala, poxa, é uma grande personagem, mas será que eu gosto mesmo dela? Não sei se vocês passaram por isso, né, galera? Eu lembro muito dela, eu não sei, eu posso até estar errada, né? Eu lembro muito dela da Lagertha, cara, do Vikings, Ah, sim. entendeu? Que é justamente, ela é pequena, tal, guerreirona, braba, mas ela tem as suas articulações, entendeu? Entendi. Tem as Não, suas nuances. Então, eu achei muito é legal. aquilo que você falou, você vai fazer ela, Bárbara, tal, mas você vai atribuir ela colocando mais inteligência, mais atitude. Eu achei legal porque os dois personagens nesse sentido, tipo, são. Tipo, porque o Declan, por exemplo, é um mago. Mas ele não é um mago que, tipo, ocuparia as funções que sempre os magos têm, sabe? Tá lá atrás, conjurando alguma coisa. Ele tá constantemente na linha de frente, ele tá, tipo, fazendo bastante coisa física também. Lógico que fica evidente a diferença de força entre ele e normalmente quem tá perto dele, mas ele tá lá à frente, pô, ele treina espada e tudo mais. Então, assim, é legal ver tipo, os personagens não sendo enquadrados em um arquétipo bem fechadinho, sabe? Não, eles são mais amplos. E aí, isso da perspectiva narrativa é legal, porque, por exemplo, ela Sif, pô, ela é bárbara e ela é de um lugar mais, sabe, remoto, selvagem. O Declan já é de cidade, mais playboys e tudo mais. Só que você vê os dois oscilando entre os sentimentos e o que eles pensam das coisas toda hora. Então, você falou, Marco, pô, a motivação dela Sif não é necessária. É boa, mas ela faz coisas que não são legais sempre. Tipo, ela comete umas. Mas você entende por que ela tá fazendo aquilo. E isso não necessariamente faz ela uma pessoa má. Mas você não necessariamente se sente confortável. Então, assim, é legal você ter esses personagens que são mais múltiplos, que não é tipo uma Bárbara burra que, tipo, bater, sabe? Não, ela é mais do que isso, sabe? É isso que eu gosto de quebrar, porque os bárbaros, eles só vivem em um lugar mais rústico e pensam diferente, mas eles têm aquela inteligência de sobrevivência, né, de instinto, que é muito importante. Só que aí quando a gente vai pro Declan, a gente tem essa pessoa que é traumatizada com magia, abandonou e tem um talento que nem ele mesmo entende. E como você falou, ele vai treinar um pouco de espada, porque pô, ele é um gentleman de Korsova, então ele chegou a ser treinado nisso. O que é importante e enriquece um personagem, né? E uma coisa legal é que, tipo, quando vai começar alguns conflitos, tem aquele problema que todo mago tem, fala, porra, eu não preparei magia para isso, eu não imaginei que isso ia acontecer. E eu acho, e aí ele tem que improvisar. Claro que é uma questão, funciona, porque é um livro tal, mas satisfaz para quem gosta de fantasia, né? Que você achou, Alexandre, desses momentos do Declan de. Opa, eu tenho que. Justamente o improviso que você acabou de falar. É o improviso que vai enriquecer a leitura. Né? Eu acho que o leitor tem que entender que nada pode ser perfeito dentro de uma jornada de um personagem. Né? Ainda mais se tratando de magia. Acho que nem o mago, nem de primeira, nem os grandes magos, Helm, Merlin, etc., Gandalf, fazem o troço de primeira e dá certo. Entendeu? Então eu acho que faz parte da narrativa você ter isso dentro do personagem e você criar essa expectativa na hora de você ler. Então funciona, para mim funciona. Eu, como leitor, sempre gostei desse atrapalho dele, né? Entre aspas. Né? Chico? Então, é muito legal porque eu acho bacana quando ela faz uso de tipo coisas que são diferentes, mas fazem sentido dentro de uma determinada lógica. Porque, por exemplo, o Declan, ele é um personagem que tem um poder muito grande, assim, tipo, e é legal que ela dá um puta poder pra ele, mas ele não entende poder, por exemplo. Então ele tá no processo de aprender a usar.
e mesmo assim o poder tem limitações, porque é um puta poder, mas Sim. tem uma série de limitações para aquilo que ele pode fazer, igual numa cena mais pra frente, onde ele não pode ter estado no lugar, as pessoas têm que descrever, ele tem que imaginar, então há todo um contexto. E a mesma coisa, por exemplo, essa questão de ter que se preparar para as paradas. Então, assim, seria, acho que muito fácil você criar um personagem que não tivesse essas limitações. E eu acho que é fácil chegar nessa conclusão de tipo, não, então ele é um mago, ele vai fazer tal coisa, pá. Mas é legal quando, por exemplo, mais pra frente ele tem um momento que eles estão andando em Trono Branco e aí ele entra em contato físico com a Liv, né? E aí ele percebe que ela tá quente. E aí ele fala, pô, gostaria de aprender essa magia, mas tipo, ele não sabia, né? Tipo, e é uma magia pequena, é uma besteira. É Tipo, uma besteira pra você confortável, E a Elaine, ela não precisava ter colocado ali. Se ela não tivesse descrito aquilo, eu estaria de boa também. Só que é uma coisa pequena que agrega valor a toda a história que ela tá criando. Tipo, pô, há limitações, ele não sabe todas as magias. Mesmo se ele soubesse... Enriquece demais a leitura. Muito, velho. Aquela cena é muito bacana. Então, bom, pessoal, claro que a gente não pode sem falar do Asa Celeste, porque ele é o bom trope dos anos 80, que todo grupo precisava ter um bichinho de estimação, mas ele não é idiota que naquela porcaria daquele aquele unicórnio do Caverna do Dragão que é inútil. O Asa Celeste, eu acho que, tipo assim, ele é a cereja do bolo. Ele não tá exagerado, cara, ele tá no lugar certo. Ele é bem legal. Ele é o arquétipo de todo o pessoal, inclusive, que joga RPG online, né? Que você faz. Quando a gente tinha muito isso em Warcraft, Ragnarok. O pessoal que Ragnarok, joga, né? você tinha que ter o petzinho. É legal. Eu gostei bastante também desse petzinho. E eu acho que nisso a Elaine é boa, porque eu acho que ela faz uso de elementos cômicos de forma legal. E Asa Celeste muitas vezes funciona para isso. Porque ele faz sentido na narrativa, ele tem momentos onde o fato dele estar lá é essencial para que as coisas aconteçam. Então ele não é só um alívio cômico besta, ele importa muito para aquilo que está acontecendo. Mas ele também serve como igual você falou, tipo, como aquele arquétipo, né, que a gente está acostumado, que seria o bonequinho para vender brinquedos. Seria ele. Mas ele é usado de forma inteligente. Ele não é tipo só um adereço que tá lá, sabe? Até, por exemplo, como a relação dele com o Declan. Depois tem mais pra frente um momento em que ele abraça o Declan e tal, que tipo, uma vez são coisas bonitas que vão acontecendo, porque o personagem, por mais pequeno que ele seja, né, fisicamente, inclusive, ele importa dentro da narrativa. Então é legal o uso que ela dá para ele. Eu gostei muito. Então, eu acho que ele é muito legal. E, gente, como eu disse, é a cereja no bolo, porque a última frase do livro é do Asa Celeste, é muito legal, então eu recomendo que vocês leiam. Mas agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da jornada. Na jornada, né, o Declan e a Lacif, eles passam por vários lugares, né? Legal, porque tem um mapa muito legal no livro, né? Porque livro de aventura de fantasia tem que ter mapa. E eles viajam uma parte com um grupo de Pathfinder, que são como se fossem os ciganos, é um povo viajante que eles trazem música, notícias, materiais, um pouquinho de contrabando, eles são malandros, assim, eles são necessários, bem vistos e mal vistos ao mesmo tempo, né? Eu sei que é um estereótipo, claro, mas eu gostei muito deles viajando nessa caravana, porque apesar de não ter se aprofundado muito em cada um dos personagens, ele deu aquela sensação para você conhecer o mundo e os personagens terem que... Porque a Elacif está numa missão, mas ela acaba percebendo que ela está começando a se importar. E o Declan tá notando que as habilidades dele, que ele tanto desprezava, não são tão ruins. E ele está trazendo um certo nível de alegria e alívio para as pessoas ali. Alexandre? Eu acho interessante isso, porque essa parte, né, desse pessoal da caravana me lembrou muito o Robert Jordan, os personagens lá das carroças, né? Típico deles, né? Isso. Então, fica bem interessante quando você questiona certos modos, né? De convívio e ela se encaixa bem nessa cena. Eu gostei bastante que a Elaine consegue criar um diálogo interessante nesse meio. Eles me lembraram os rovers também do mundo de Shannara, né? Também.
É engraçado, né? Os autores colocam esses ciganos, né? Entre Aham. aspas, em suas histórias como se fosse um alívio, né? Um ponto parada, né? Algo que o personagem possa ali se desenvolver, Uhum. conhecer, e tanto interiormente quanto externamente. Uhum. Então, ficou bem legal, ficou bem interessante, ficou bem, é, como é que eu diria, implacável na hora de você ler, né? Você tem Legal. aquela pausa Chico? legal. Eu acho legal que você falou, professor, vocês falaram sobre a questão dos estereótipos, porque eu acho bacana pensar nessas questões de forma séria, né? Porque eu acho que vai existir um certo tipo de leitor ou um certo tipo de nerd que vai falar, ah, não, porque não pode Ah, mais falar das sempre coisas. tem. Ah, porque se fala isso, vai cancelar. Cara, eu acho que o estereótipo ele existe por um motivo. E existem formas de fazer uso desses estereótipos boas. E eu acho que a Uhum. Elaine faz isso. Sim, os ciganos são um povo de verdade, que existe. E eles têm perseguições e preconceitos ligados a eles. Então, sim, tem que tomar certo cuidado. Eu não sei se a Elaine teve isso em mente, mas ela fez uso desses estereótipos para os ciganos dela, Uhum. mas ela deu tipo, agenda para aqueles personagens. Os ciganos não eram qualquer coisa ali, sabe? Não é esse povo que tava lá, não tava lá só para morrer. Tanto que quando, tipo, alguns deles vêm a falecer, desculpa quem não leu, é pesado, é triste, É porque a gente pesado, é triste, É, cara. muito, figuras muito. importantes para a narrativa, sabe? Então, eles não são qualquer coisa, sabe? Eles são personagens, eles são pessoas que têm motivações próprias. Então, ao mesmo tempo que eles não são perfeitos, eles cedem alguns desses estereótipos, eles meio que são malandros e tudo mais, pá, eles também têm as motivações deles, então não são desprovidos de valores. Então, Uhum. não é questão de usar ou não estereótipo. Não é que não, hoje não pode nada, a galera fica toda sensível. Não, pode usar, mas tipo, há um certo grau de sensibilidade que você tem que ter com aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se Elane tivesse usado eles como estereótipo só para sair morrendo e não ter nenhum valor para narrativa, aí eu talvez não teria É. gostado tanto. E até não só de uma perspectiva assim mais ideológica, humana, mas também da perspectiva narrativa. É sem graça você ter um personagem lá que é um tropo repetido de zilhões de outras fantasias que tá lá só para morrer. Não, esses personagens são legais, então eu quero que eles fiquem bem, sabe? Eu quero que, ou no mínimo, que o que aconteça com eles faça sentido dentro da narrativa, como é o que acontece. Então, assim, Então, eu acho que é saber usar esses estereótipos de forma que a narrativa seja coesa e que não seja tipo uma coisa genérica de si mesmo. E eu acho que Elaine faz isso muito bem. Ela usa um povo de uma forma muito bacana, na minha opinião, que agrega não só a narrativa como um todo, mas igual eu acho que o Alex falou, os personagens principais, os protagonistas, enquanto eles estão com esse grupo, é o momento de transformação deles. Então, eles, antes de entrar na caravana, são uma coisa, e depois da caravana são outra coisa. Não só internamente, igual foi o Marcos acho que falou que ele começa, o Declan começa a ver a magia dele de uma forma diferente, tanto que são aquelas pessoas que motivam ele, não, preciso defender essas pessoas também. Então ele encara a magia dele de forma diferente, e aí ela se passa a questionar muitas das motivações que tinham levado ela a fazer as coisas que ela estava fazendo. Então é legal fazer uso dessas ferramentas de uma uhum. forma sensata e criativa. Então, e falando em fazer de sensata e criativa, nessa jornada nós temos flashbacks da Elacif para saber o que aconteceu para ela chegar nesse ponto, que são, eu acho que são usados da maneira no ponto certo, né? E aí, é claro, né, que nós temos o surgimento de inimigos e aliados e o famoso middle boss de todo livro de aventura, né? O que vocês acharam dessa parte, Alexandre? Pra mim eu achei incrível, cara. É, é É, o, ti- é o ali foi bem naquele terror germânico mesmo, né, cara? isso, e você Porra! tem você tem as ações, as lutas, né, cara? As lutas Uhum, são bem descritas, bem elaboradas. Né? Você tem o dinamismo dos movimentos, coisas todas. E, cara, é típico do RPG, né, cara? Você tem que ter aquele ah, clima sim. dentro dele, de uma aventura de RPG, e não poderia ser diferente, cara, dentro de uma Uhum. novela de fantasia.
Então, Aham. eu como leitor, É muito né, gostoso, cara. É muito gostoso, é eu não muito posso gostoso, dizer, cara. tipo, tecnicamente, igual o Chicão aí fala, pô, eu tô aqui, eu tô vendo ele fazendo as explicações técnicas, eu tô aqui babando e tal. Então, eu tô É, aqui como leitor, aí eu fico assim, pra mim aquilo ali é estética, pô, não, perfeita de você ler uma é, é, batalha, pô, aham. do chefão, pô, É por não isso que a tem gente como precisa você... a gente precisa de livros com todos os sentidos, sabe? Pesados, leves, técnicos ou não. É, Mas essas aventuras em Indiana Jones conquistam você pô, porque demais. ela tá no peso certo pra gente se divertir, né? E eu tenho certeza, conhecendo o Chico, que quando a gente, nessa parte, quando a gente descobre por que, que a Elacif tá tão puta da vida, eu fiquei imaginando ele tacando o livro na parede. Falou, não! Não acredito que fizeram. Pá! E aí, Chico? Não, então, eu acho que é legal porque pô, você tem ali A fórmula existe por um motivo, porque ela dá certo. Aham. Então, quando a gente identifica ali coisas que a gente já viu em outras narrativas, é legal porque a gente passa por momentos que se espera. E é legal quando isso é feito sem ser genérico. E eu acho que, de novo, vai bater nessa tecla do que eu acho que a Elaine faz muito bem, que assim, ela usa tropos e arquétipos e estereótipos de uma forma muito ponderada e sensata, a ponto de você ler, você reconhece, mas não é repetitivo. Então tem coisa que Uhum. acontece que me surpreendeu mesmo. E era mesmo no setup, porque assim, é o que a gente falou no início. Esse livro não é um livro cabeçudo que, nossa, reinventou a roda. Não, ele usa tropos e ferramentas que todos nós que consumimos fantasia, que assistimos filmes da década de 80 e 90 de fantasia, que jogamos videogames, RPG, a gente já viu isso. Só que é legal quando você vê alguém que pega essas ferramentas e coloca um ajuste aqui, outro ali, dá aquela mudada de uma coisa que a gente não esperava. Então, por exemplo, ela Sif é um personagem que, igual o Alex falou, tipo, pô, lembrei da Lagertha, sabe? E realmente, ela lembra a Lagertha, mas ela não é igual a Lagertha. Ela Não lembra, é. realmente. Ela tem Porque É, assim, eu lembro. a Laita, ela é uma personagem épica, né? A Uhum. Ayla Sif, eu vejo ela mais como uma lutadora de MMA. Sabe, cara? Eu vejo. Mas é legal, tipo, justamente que É, a Elaine vai usar personagens que você tem o reconhecimento necessário para que ela não te explique tudo. Ela não precisa Hum, explicar ela Sif toda. Tanto que eu tenho certeza que, visualmente, a gente já deve ter visto zilhões de artes de personagens femininas parecidas com ela Sif, porque existe o arquétipo de personagens como ela. Só que aí, por exemplo, quando você tem a Ela Sif que é o momento que eu gosto, por exemplo, que ela passa aquele mato no cabelo. Isso eu nunca tinha visto. Isso era uma coisa para mim muito nova. E é um é. momento que é sutil, mas que mostra, pô, essa personagem funciona assim. Ela é esperta, uhum, ela pensa nos detalhes, pô. Porque antes da luta começar, a Elaine descreve, ela amarra o cabelo. E quando ela tá descrevendo, você não sabe por que ela tá descrevendo. Porque ela não te fala, ela amarra o cabelo e coloca algo lá. Não, você não sabe que ela tá colocando nada lá. Mas ela te fala que ela tomou uma ação. Ou, por exemplo, naquela cena logo antes da perseguição, né? Na hora do desenho, a ela sempre fala: não, essa coisa não tá. E você não pensa, por que ela falou isso? Você não pensa, é só um diálogo. Mais pra uhum. frente faz sentido ela sempre ter falado pra Sim, ele, isso não total. existe. Porque aí é o momento que te mostra alguma coisa que você precisava saber. E aí outras coisas começam a fazer mais sentido. Então, assim, Aham. é legal você ter esses pontos que são padrão, que são recorrentes em várias narrativas, porque isso te conecta à história. E é legal que a Elaine usa isso, porque igual você falou, pô, o middle boss. Todo jogo, videogame, RPG, fantasia, lá, tem esse middle boss. Mas é legal quando você tem um middle boss que te mostra algo diferente também. E eu acho que a Elaine ela é muito bonita. Eu esqueci no que ele é baseado, mas ele é baseado num personagem folclórico nórdico germânico, entendeu? Eu esqueci o nome. Mas, cara, eu gosto muito dessa parte do Beetle Boss, né? Mas então, né, como tem nessas aventuras, você se separa, você tem que encontrar novos aliados, trabalhar de novo. E é interessante que enquanto o Declan tem que se virar é, com um grupo que tem medo de magia, ele tá falando, não, eu sou um cartógrafo, tem uma diferença entre mago e feiticeiro. A Elacif, ela de cara, primeiro a gente é apresentado a glória de Trono Branco, que eu acho maravilhoso. Mas ela percebe uma coisa que todos nós estávamos vendo enquanto estava lendo o livro, que é a falha primordial no plano dela, né? O que vocês acharam, Alex? É o ponto crítico, né, Uhum. dessa parte, né, da aventura.
E é como você falou, né? Eu acho que para mim a parte, como você falou, né? A glória do Trono Branco, né? Faz parte de todo esse world building que é criado, né? Dentro dessa Uhum. história. E torna bem mais épico, né? A ação é envolvente, essas passagens do world building, tudo isso prende o leitor. Pode ser que para alguns não seja tão envolvente ou tão original, né? Por causa Uhum. do. Pode ser não diria estereotipado, mas é Uhum. algo muito. Como é que se fala? É muito repetitivo para quem lê, né? Uhum. Mas para a gente ali que está ali, né? Você está ali lendo, você está se divertindo. Até esse momento ali, você está se divertindo. Uhum. Entendeu? É. Então, para mim, é legal você ver essa parte toda, né? Que envolve Legal. esse world building do Trono Branco. É bem, Chico, bem... o que você achou dessa parte de Trono Branco? Porque pra mim a parte que tipo o Declan tá falando, pô, essa cidade é legal, não sei o que, aí ele tropeça no chão e aí ele descobre o que é o chão, é tipo, pau, tá na cara assim, né, meu? Eu achei muito legal, primeiro, porque eu acho que Elaine, de novo, que eu falei, por exemplo, quando eu falei da cidade do Declan, eu acho que ela faz cidades muito vivas. E que, Uhum. igual o Alex falou, tipo, talvez para quem já leu muita fantasia, igual nós, assim, talvez já vimos cidades parecidas. Só É, que quando a gente vê os personagens andando durante a cidade e ela vai descrevendo coisas, pô, eu fico curioso, sabe? Porque a descrição dela é muito instigante pra gente, pra querer conhecer mais. Então, assim, Trono Branco até então a gente não tinha nenhum tipo de ideia do que aquilo era, não fazia ideia do que esperar de Trono Branco, e chega e, tipo, e é muito surpreendente dar uma cara, dar uma imagem mais física, mais palpável da cidade. E eu achei muito legal, tanto que, bom, a cidade parece, né, muito multicultural, muita coisa, né? E aí que a parte, assim, que aí eu vou ser o militante chato, né? Mas é porque eu achei muito legal como eu acho que Elaine trabalha uma questão que, assim, como é fácil para pessoas viverem no conforto que depende do sofrimento de outros. Porque quando você está em Trono Branco, é muito fácil esquecer que Trono Branco vive invadindo outros lugares, sabe? Vive fazendo incursões, por exemplo, em Gralha Branca, sabe? Que sequestra crianças de lá, que mata pessoas de lá. Quem tá lá, é interessante porque tem a Liv, que é a personagem que quer ficar lá. E esse é o lugar que depende o conforto, e eu acho essa metáfora tão forte, né, de que, cara, a rua é feita de ossos de gente que essa galera matou. Só que quando você tá lá é fácil esquecer, porque é confortável, é bonito. Pô, Porque você tá olhando pra frente, você não tá olhando pro chão onde você tá exato, não, pisando, essa né, metáfora é cara? muito foda. E eu acho que é legal porque, aí entra a questão que eu gosto de fantasia ficção científica. É massa quando ela faz isso sem te dar uma aula, uma palestra de tipo, é. olha, esse pô. Não, é uma sutileza que ela tá presente. Você pode não ver, tá, gente? Eu tô falando isso, mas quem estiver escutando, esse livro não é um livro que vai te dar uma palestra de política, sabe? Então não é isso. Você pode olhar isso e não se importar com isso da mesma forma que eu me importei. Mas eu achei isso muito curioso, de que é uma cidade que, para quem tá lá, é inegável que é bonita. Pô, o próprio professor do Declan quer ficar lá, achou muito foda, achou muito da hora. E isso ele falando casualmente, não, quem não serve, eles moem os ossos dessa galera. Tipo, não serviu pra cidade? É, Mata, vai servir outra coisa. eles Pode falar. brincam com aquele verso antigo, né, dos gigantes, eu vou moer seus ossos para fazer meu pão. E é por isso que o pão daquele lugar, todo pão é branco, cara. São os ossos das pessoas que não têm valor para a sociedade, cara. Né? Eu não queria É explanar fantástico. muito isso, até para a galera poder ler, né? Assim, mas é, até porque assim, é o mais Não se surpreendente é preocupa, justamente tá como, bipado, tá bipado. como o Chico falou, né? A Liv, né? A Liv querendo ficar na cidade, né? Sabendo. E a gente que É, lê fantasia, a gente entende que, pô, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas na fantasia você não pega nada, você não consegue ver. Cara, você consegue ver muitas coisas da realidade atual, uhum, cara. sim. Muita coisa. Então, E você entende por que a menina quer ficar aí. uhum. Não, isso que é legal, porque a cidade é bonita e é Ela confortável. é. Se você pega o Porra. contraste de Gralha Branca com o trono, com o trono branco, os dois são brancos? Caralho, só agora que eu me liguei. Enfim, quando você pega Sim. as duas realidades, tipo, um de fato parece bem fudido, até porque a cidade é É. apresentada quando tá sendo atacada, né? E tipo, é a cidade que taca
Então é Porra. fácil você olhar pra essa cidade e falar, pô, que merda. E quando você olha pro Trono Branco, falar, pô, que foda, que cidade maneira. Mas embaixo existe todo esse contexto de, mano, sim, é bonito, é inegável. Eu entendo por que Levi quer ficar lá. Porque a outra cidade quis matar ela também. Mas é uma cidade que se sustenta de, literalmente, ossos de pessoas que eles não acham que tem valor. E é uma cidade que tem escravos, e é uma cidade, enfim, com todo um contexto zoado também. Então ninguém é tipo, né? Não vou falar, é o demônio, não. Mas é fácil ignorar todas as coisas meio ruins e complexas da cidade, porque a cidade é toda bonitona e ela é confortável, as camas são quentinhas e tem banheiro e tem o caralho. Então, assim, o luxo, né, esconde nessas outras coisas. Então, muito bem. É vários estereótipos, inclusive, de cidades que a gente tem hoje, que você não sabe, né? Você tem lá uma cidade lá fora, no Oriente Médio, você não sabe como é que foi construído aquilo ali, entendeu? Você tem todo o conforto, tem toda coisa, mas, pô, você não sabe o que tem por trás, né? Sim. Então, pessoal, e aí nós chegamos na nossa conclusão, né? Que temos uma fuga, uma batalha final intensa, perdas, ganhos e metamorfose. O que vocês acharam, Alexandre? É o desfecho, não diria um desfecho, né? Até porque assim o final te dá muitas brechas, né? Típicos, né? De aventuras, né? Principalmente de RPG. Mas eu achei sombria, atmosférica, também achei bem vigorosa também. Então, A única parte que eu falei que é roubada é quando alguém cai do penhasco, o mestre falou, joga aí pra ver se você pega ele no meio do caminho. Aquilo ali foi a coisa que eu falei que foi roubada. Mas pode ser, tipo, até a autora pode ter colocado isso de uma maneira até típica de como você joga no RPG de mesa, entendeu? É interessante. É roubado, mas fica legal. Então, pra mim não, eu achei o todo final, assim, achei muito legal. E eu interpretei da forma como a Alex tá falando, que eu acho que essa é uma questão muito. Me parecia uma mesa de RPG, sabe? Uma conclusão de mesa de RPG. Onde você vê que o DM tá dando uma força também, sabe? Rola uma vantagem ali, pá, não. Rola aí. Na hora dá caiu um dadinho no olho, vai. Pode crer. Aquela parte. Você vai jogar do quê? Eu vou jogar de mago. Tá bom, você vai jogar. Eu vou jogar de bárbaro, você vai jogar. Vou jogar de bárbaro, você vai jogar do quê? Eu vou jogar de bárbaro. Porra, 3 bárbaros e um mago? Eu achei muito legal, assim, achei bem bacana, porque justamente eu tive essa sensação de, pô, era uma mesa de RPG, sabe? Se alguém me falasse que isso aconteceu numa mesa de RPG, eu super acredito. Que, principalmente essa que você falou dos penhascos, porque Cara, desculpa, depois você dá um blip nisso aí. É que eu começo a ficar à vontade de estar falando. Dá um blip nisso aí. Enfim, então, tipo, 2 magias, tipo, consecutivas, aleatórias e, sabe, o último respiro, sabe? É uma coisa meio nada a ver, assim. Mas eu consigo ver uma mesa de RPG isso acontecendo e o DM falando, vai, tá bom, vai. Rola aí, vai. Precisava de quanto? Precisa de 13. Não deu 12. Tá, rola uma vantagem aí que na hora o vilão tropeçou, sabe? Já vi isso acontecer, não vou ficar surpreso. Sim. Bom, e é isso, pessoal. Aí o final ele é bem legal, como foi. Tem uma cereja do bolo do Asa Celeste que ficou muito legal, né, gente? A gente descobre algumas coisas sobre o Declan. Originalmente, né, era para essas histórias terem continuação, mas infelizmente a Elaine e o David não conseguiram trabalhar novamente juntos, né? Foi uma coisa só. Então, vamos lá. Considerações gerais, Alexandre? Cara, primeiramente, né, ele a Bruxa Invernal, ela não é como é que se diria? Ela cumpre com a sua proposta, entendeu? Que é você entreter. Não tem outra, né? Uma narrativa que envolve, ela não pretende reinventar o gênero que ali existe, entendeu? Demais. E ela consegue evocar a leitura, a paixão pela leitura fantástica, entendeu? Eu vejo dessa forma, eu não vejo nem assim pela história em si, mas acho que o Bruxa Invernal, o livro foi criado justamente para isso, cara. Você ler e se divertir, entendeu? Né? Tem uma história legal para você, curtir, ou
até mesmo ler para os seus filhos, ou você É, pegar essa história eu e ler adoro. e criar um jogo em cima disso Aham. aqui, entendeu? É, Tipo isso, cara. comprar 10 volumes e dar de presente pros amigos, pra galera, É. Olha aí, agosto, hein? Agosto do ano que vem. Outubro é o meu, tá? O meu é mês, tá chegando, hein? Então é isso, cara. A consideração final que eu tenho para esse livro é isso, cara. É um livro para você curtir, divertir. Não vai inventar a roda, porque ela já está inventada e muito bem inventada. E Então, pô, cara, não tem o que esse é um reclamar. livro que ele é um dos exemplos do valor dos one shot, que é uma aventura só. O autor, a autora pode voltar, mas Pô, cara. Aventuras one shot são incríveis. Chico? Cara, vocês falaram tudo que eu concordo, e eu acho assim, são os pontos principais do filme. Cara, esse é um puta livro envolvente. É isso que ele é. É uma aventura no sentido mais forte da sentido da palavra, que é aventura. Pega pra se divertir. Pega pra curtir, sabe? Pega pra dar uma distraída boa, pra, sabe, você tá com vontade de jogar RPG, quer uma inspiração, pô, isso aqui serve muito pra isso. Então, assim, eu acho que é um livro com uma proposta muito direta e executa ela da melhor forma possível. E eu falo isso, e agora falando na questão do one shot, Marco, acho importante porque, assim, nós da fantasia, a gente gosta muito de uma série, né, de 200 volumes. Mas tem uma hora que fica um saco esperar essa porra tá aí, George Martin, que não me deixa ter paz na vida mais, porque eu desisti dessa porra, porque não dá, sabe? Eu li até A Dança dos Dragões e não vou ler mais, porque eu me recuso a ler George Martin, porque ficar esperando sequência de coisas não dá. Então, eu não... E aí vem isso aqui, ó. Leu, história fechada, termina. É um final que, mano, tipo assim, tinha tempo que eu não sentia isso, sabe? Tipo, você fecha, você fica saciado, você entende o que aconteceu, você tá satisfeito, sabe? Eu acho que é perfeito isso, pra isso que você propõe a fazer. Eu quero, sei lá, Tolkien, vai ler Tolkien. Isso aqui não é Tolkien, é outra coisa, sabe? Então, até mesmo isso aqui é uma aula até para escritores, cara, que às vezes pensam em... Pô, eu vejo aí muitos escritores iniciantes que, eu quero fazer uma trilogia, quadrologia. Calma. Eu quero... Minha aventura, eu acho que vai dar uns 10 livros. Não, cara. Se você quiser fazer, faz uma porrinha assim, ó. Isso é uma aula. Eu digo mais, esse livro vai funcionar pra caramba, cara. Pô, isso aqui só tem esse tanto de página porque o formato dele é menor. Porque eu acho que isso daqui, em outro formato mais padrão desse aqui, dava 200 páginas, 250 páginas no máximo. Então, assim, isso aqui é um livro, cara, é uma bênção. Leia para se divertir, leia para se inspirar, sabe? Acho que assim, faz para mim o que eu acho que a fantasia faz de melhor, sabe? Que é entreter, ao mesmo tempo que tem uma reflexãozinha interessante ali aqui, se você quiser. Se não quer ver bárbaros e magos lutando contra criaturas mágicas, tem pra caralho também. Ótimo. Também. E a gente descobre como é perigoso chamar uma bruxa de madame. Então, pessoal, uma coisa que o Chico falou é que essa, se eu não me engano, é uma das poucas vezes quando é publicado no Brasil, que eles mantêm o formato original, que é esse aqui, que é o formato Pocket Book, né? Que é o compactozinho. Todos os Pathfinder Tales originais da Paz nos Estados Unidos, vocês vão ver que eles estão neste formato, né? Eles também podem ser encontrados em inglês, que é em formato audiobook, né? Ó a diferença aqui, ó. Eu tô pegando livros, tipo, ó, padrão, assim, da Aleph, da Suma. Ó como ele é menorzinho, cara. E a gente tá falando isso, é muito bom, cara. Esse formato, pra mim, é perfeito. Novamente, quer um capa dura bonitão? Legal também. Mas eu acho que tá na hora de voltar a ter livros com valor acessível, porque a gente nem sempre fala disso, mas eu acho que o preço desse livro é muito bom, e até porque ele está direto em desconto. Então, assim, é ótimo. Eu comprei, eu acho que não foi na promoção que você me falou, Marcos, mas foi R$29, acho que eu paguei para ter esse livro maravilhoso. Então, assim, voltem a trazer livros nesse formatinho aqui. Muito bom. Sim. Então, pessoal, e outra coisa que nós estamos aqui para, numa certa militância, nós não só queremos divulgar o livro porque ele é bom. Pathfinder Tales é uma série múltiplas com one-shots, alguns com duologias, trilogias, tá? De diversos autores. E a gente quer que seja conhecido aqui no Brasil porque vale a pena. Então a gente está fazendo isso não só porque o livro é legal, mas também
pra gente mostrar pro público, ó, chega, manda um direct lá pra New Order, fala, ó, eu gostei desse livro, traga uns outros. A editora é conhecida por fazer financiamento coletivo. Poxa, vamos fazer um financiamento, tipo, o Bruxa Invernal mais um box com 4 one-shots, incluindo o Bruxa Invernal. Mesmo para que eu que já tenho, Tudo nesse eu formatinho aqui, cara. eu compraria Porra, só para ter um one-shot, né? E é isso que eu gostaria de falar antes de encerrar, Alexandre. Não, concordo, cara. É importante a gente divulgar, a gente poder mostrar isso para as pessoas, que eu não diria nem o formato em si, mas o modo de você até fazer um livro, entendeu? Acho que sairia um custo barato, sairia bem mais interessante, né? Tem esse formatinho, porque ele é acessível, ele é fácil, né? Para as pessoas poderem levar, poder manusear ele direitinho, pô, uma arte bonitinha, bem feito. E a New Order fez um trabalhinho legal aqui. Fez, cara, tá ótimo, tá Pô, excelente fica- a diagramação, eu peguei aqui qualidade, um tradução. um paperback gringo. Olha só, ele é do mesmo tamanho, cara. Mesmo tamanho do padrão americano, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, se você fizer desse jeitinho, eu acho que, pô, isso bomba, cara. Isso bomba que é E uma beleza. eu acho, assim, você falou mais cedo, eu não sei se a gente estava gravando quando você falou do segredo lá dos hotéis, né? E eu acho que, por exemplo, lógico, isso não é tarefa da New Order, isso que eu vou falar agora não é direcionado à New Order, mas eu acho que é um mercado editorial no geral, que é interessante você ter várias modalidades de publicação, primeiro, eu acho no geral, para ter vários preços, várias formas de ler e tal. Mas, segundo, isso aqui é legal porque a gente sabe que no exterior é muito comum essa cultura de repassar livros, de você, tipo, terminei de ler. Tem lugar que deixa no banco da praça para outra pessoa pegar, tem lugar que tem mais costume de ir em loja de livros usados, às vezes só para dar, só para entregar, para dar para um amigo. Então, é muito difícil você encorajar essa cultura quando todos os livros custam R$ 150, capa dura e vernizada, gigantesco. Pô, você pagou muito pelo livro, eu não vou chegar para você falando assim, mano, dá esse livro, você custou muito caro, velho, realmente não dá. Mas com esse tipo de livro, isso fica mais fácil de você convencer as pessoas a ter esse tipo de cultura. Porque isso é uma cultura, não é necessariamente de dar, mas é de gerar um círculo onde os livros vão estar passando de mão em mão. Exatamente. Então você vai receber livros também. Então é legal você ter essa modalidade, porque, pô, eu paguei R$ 29 nesse livro. Eu quero que mais gente leia. Então, quando eu conhecer alguém que fala, eu acho, cara, essa pessoa vai gostar, eu vou falar, mano, toma. Eu vou me sentir tranquilo, porque R$ 29, assim, embora é dinheiro, é um dinheiro que eu tô ok, tipo, em passar um livro para frente. Então, assim, esse tipo de publicação precisa ser mais encorajada. E eu sei que o Instagram, ele não fortalece muito esse tipo de divulgação, essa dinâmica estética de colecionista, de estante toda, chega a brilhar de tanto verniz que tem a porra daqueles livros. Eu sei que isso é mais bonito, às vezes, né, de sair publicando. Mas, assim, para quem gosta de ler e quer que mais gente leia, eu acho que isso vai ajudar muito também. Eu também. Da forma dele. Eu acho que vai. Concordo. Eu também concordo com você, né, gente? Então, é isso. Deem uma olhada na Bruxa Invernal, certo? Tá na Amazon, tá no site da New Order. Vira e mexe, a gente tem umas promoções. Mandem uma mensagem, incentivem, deem de presente, tá? E para quem mora no Rio de Janeiro e conseguir, não no centro, tá? Mas mais pro interior, mandar um direct para Joyce Dantas. Olha, ela marca para encontrar com você e vocês conseguem. Aqui, Chico, autografado pela tradutora, cara. Ó. Um dia eu tiro essa onda. Né? Então. Mas é isso, galera. Queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui. Esse livro é muito especial para mim. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Chico. E é isso, galera. Chicão, ó. Fez no meu coração, sempre. Teremos outros bate-papos. Eu tô esperando. Ó, vou cobrar aqui, tá? Porque esses dois estão devendo. Vocês estão devendo Torre de Willa pra mim e pro João Vitor Teixeira, cara. Tá mudo, Chico. Tá mudo. Ai, graças a Deus que eu falei uma parada que talvez não deveria, mas assim, deixa eu só ver quanto que tá Acabou de sair esse mês a versão eletrônica. Acho que eu vou pegar a eletrônica.
Porque, pô, não dá, não. Assim, sinceramente, entra naquela discussão. E, gente, eu entendo, eu não tô criticando a editora, tem que fazer dinheiro mesmo e tal. Mas É. mas A assim, gente tem que é escolher, foda. né? A gente tem que Pô, escolher. não, e é isso que me pega, porque, pô, se você chega pra mim e fala, Chico, vamos ler um livro que custa 30, 40 reais, pô, tamo junto. Agora, assim, Torre de Willa tá 73, cara, e 73 em desconto, o preço de capa dele tá 79,90, 80 reais. Aí eu fico Pô, chateado, velho, cara, real, do fundo do coração. Eu quero cara. muito ler, juro por Deus. Aham. Mas, porra, embaçado, velho, pra É mim. embaçado. É. Bom, tá chegando a Black Ó, Friday, né, tá pessoal? chegando meu aniversário, Marcos, tá ligado? Aí, Tá ó, vendo? outubro ali, ó. Ô, Chico, vamos fazer. Chico. É porque assim, ó, Aí, o Marcão, Alex. agora você Ah, ficou ferrado agora. aí, Até Chico, mês que vem você tá ferrado agora com ele. vamos fazer um negócio, eu deixo você escolher. O que você prefere? Ó, ó, Ó. Mas ó. eu escolho o formato. O que você prefere? O Hans Cotton ou você prefere o Torre de Willa? Puta que pariu. Depois você escolher agora. Eu preciso pensar, É, porque você você tem precisa falado escolher, não, muito. você precisa escolher agora, porque o pessoal vai querer saber o resultado. Tem que ter registrado aqui pra você não reclamar depois, porra. Como você tinha me falado bastante do outro, você falou pra caralho do outro. A queda do eu queria- Reis Scott é Cotton. legal, hein? É. Scott é legal, hein? Então eu vou pedir pro Alex me ajudar. A queda do. Alex, me ajuda aqui, cara. O Scott é legal, eu gosto. Tá. E Hans Cotton é proibidão, é espada e feitiçaria forte, cara. É Não é pesado, não. é pesado. Qual é o nome do autor? É De Hoff, é uma A de mulher. Hoff, é. De Hoff. D-O-A-F-F. Não, H. Às vezes eu falo o nome dela em inglês, eu falo De Hoff. De Hoff. Não é o Hoff que vocês estão pensando. Como é que é o nome do livro mesmo? A Queda de Hans Cotton. Porque eu tô achando o outro dela, Aflição de Jacobés. Que é a sequência, que também é muito bom, cara. Cara. Tô pra ler a sequência já. Tá, vocês dois botam mão no fogo pela queda de Hans Cotton? Eu boto a mão no fogo, cara. Pô, foda é que os dois Cara, são é bom, todos é brasileiros, vai tomar no cu. Porra. Cara, mas assim, a Hans Cotton tá mais em conta, pode ser Hans Cotton, pode. Tá bom. Eu aceito Hans Cotton. Beleza. Mas vocês estão falando bem, vou ouvir de Hans Cotton, tá bom. Desculpa, João Vitor. Foi mal. Não é nem culpa dele, é porque assim, a Jambô cobra mais caro, meu parceiro. Desculpa, tá? Porra, Jambô, eu falei uma vez com ele, cara, porra, Jambô tem as paradas de Dungeons & Dragons que estão lançando, porra. Caralho, é por causa da facada mesmo. Dá mano, não, cara, eu quero. não. Eu pego tudo lá de fora, ou peço pra alguém que tem que mas lá fora, ou vou de sebo que eu compro, cara. Cara, mas isso que me As paradas de Dungeons & Dragons, porra, eu amo. Porra, Dragonlance Dungeons & vale a Dragons. pena. Eu falei com o Marcos esses dias, Dragonlance vale a pena você Dragon pegar importado, velho. Que sai Eu o tô preço pegando tudo parecido. importado, cara. Porra, Não dá, bicho. Mas e aí que tá? E Jambô assim, já cai com os dois pés. Calma, pessoal. Respira. Porra, Jambô. Caramba. Calma. Não, Me ajuda, Jambô. Me ajuda, não, porra. e eu falo assim, porque assim, eu me irrita porque eu acho o catálogo da Jambô muito bom, velho. Eu gosto Porra, muito do excelente. catálogo deles. Eu Tem quero ótimos, muito ler basicamente tudo que tá Margaret Wise. Eu sou doido pra ler essa mulher, velho. Assim, eu quero muito ler o que eles têm. Mas, assim, eu entendo, até porque assim, é foda aqui no Brasil, quando você fala da Jambô, é uma editora grande, mas não é. Porque é grande, mas, tipo assim, a gente sabe que é o mercado brasileiro, tem suas limitações e tudo mais. Eu entendo isso, sabe? Mas, cara, pra mim é muito difícil também eu tenho que olhar pro meu lado, cara. Eu quero falar dos livros deles. Mas é embaçado, cara, pra mim gastar essa grana. É embaçado demais. Mas, enfim. É complicado. A gente Mas tem que pelo esperar as menos, promoções. pelo menos eles lançam, né? Pelo menos eles lançam. Eles jogam pra cá. Senão vai ver, porra, tem um monte de livro legal e ninguém publica. Um monte de livro legal, cara. Tudo mais livro legal. Vocês têm que correr atrás. Pois é. Bom, pessoal, vamos terminar nesse fora, tom cara. alegre de crítica, né? Esquece parceria, não vai ter parceria. Porra. Pô, me ajuda. Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Alexandre, esse é o Chico, né? Hoje ele não tá o mutante literário, ele tá o Hulk literário. Até a próxima. Falou, Valeu, tchau. rapaziada. Grande abraço. Valeu.